A paz do Senhor, povo de Deus, fala é o pastor J. Carlos, todos me conhecem, e o breve vídeo que estamos agora a produzir é a respeito de desmistificação. Eu uso muito esse termo desmistificar para ensinar alguma coisa. E hoje eu irei falar nesse vídeo a respeito de um tema que toma muito tempo dos estudiosos, políticos e até de alguns ramos da raiz judaica. Mas o que é que eu tenho a dizer a vocês? É a respeito do mito que alguns ensinam e até jornalistas defendem, é que Israel, mais precisamente o povo judeu, não tem direito pela atual Palestina. Antes de entrar diretamente no assunto, eu quero dizer que o termo Palestina não é um termo nem israelita, nem árabe, nem grego. Foi usado primeiramente pelas forças romanas, quando dominaram toda aquela região. Então, se você perguntar a um judeu que conhece a história, a um palestino, né, que não existe o povo palestino, são povo árabes, povo de cultura árabe, povo que saíram de países como a Arábia Saudita, o Irã, Iraque, Líbano, que eles formaram colônias, mas não existe o povo chamado povo palestino. Isso não existe, tá bom? Porque aquela região ali, a região da Judéia, Israel, foi amplamente povoada por diversos povos. E você vê isso até mesmo nos livros que falam a respeito das guerras. Começar do Gênesis e vai até os dias do rei Davi. Mas vamos lá, qual o mito? O mito é dizer que Israel não tem participação ou herança na Palestina. Mas eu quero falar de fatos, para provar que isso é um erro. Que, queridos, é um erro achar que Israel perdeu seu direito quando foram forçados à diáspora, quando foram espalhados pelo mundo. Vamos lá, no dia do rei Nabucodonosor, nos dias quando Roma destruiu Jerusalém, né, no ano 70 da nossa era, e por 1800 anos, o povo ficou afastado daquela terra. Isso é uma falácia, porque na realidade, meus queridos, o povo judeu tem mantido laços com aquela terra, com aquela região, durante 3.700 anos. Vou repetir, o povo de Israel mantém laços com aquela terra durante 3.700 anos. Se nós pegarmos desde a história de Abraão, que Abraão, mesmo não sendo judeu, mas ele é o pai do povo de Israel, ele é o patriarca. Quando Deus, ele disse a Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra para onde eu te indicar. Bem, sabemos que pela Bíblia há documentos históricos que ali Abraão pagou, recebeu, em questão de acordo político também, terras. Isaac também pagou por terras. E Jacó também recebeu por terras e pagou por terras. Então, ali foram compradas, adquiridas por bênção e por recursos próprios. E os judeus, eles
fundamentalmente tem direito à terra de Israel por 4 fatos, precisamente. 4 promessas. Ou, vou mudar de promessas para primícias, por documentos. Primeiro, foram colonizados. A terra lá foi colonizada e desenvolvida por Israel. Aquela terra chamada Palestina, que anteriormente era Canaã, elas foram colonizadas primeiramente por Israel. Como falei, Deus deu a ordem, sai da tua terra, Abraão, sai da tua parentela e vai para a terra onde eu te indicar. E Abraão peregrinou no deserto, terras onde não eram habitadas. E lá Deus fez Abraão prosperar. E o segundo ponto é que a comunidade internacional concedeu soberania política aos judeus na Palestina. Isso aí é incontestável. Você estudar um pouquinho sobre a questão da ONU pós Segunda Guerra Mundial, mais precisamente no ano 1948, no mês de maio, no dia 11, se não foge agora a memória, foi onde foi instituído a posse daquela terra para o povo de Israel. É claro, meus queridos, que o assentamento dos judeus naquela região não foi fácil. E eu não vou aqui debater a respeito de erros cometidos. Sabemos que houve erros cometidos de ambas as partes. Mas internacionalmente, a comunidade internacional deu o direito de Israel sobre aquela terra. E o terceiro ponto é que o território foi tomado em guerras defensivas. Guerras defensivas. Agora, meu amado, eu faço um desafio a qualquer estudante de geopolítica. Vou repetir, eu faço um desafio de estudante ou professor de geopolítica que me mostre uma guerra em que Israel ele foi o agressor. Desafio, não há relatos, a mídia internacional, que na sua maioria é contra o Estado de Israel, não tem um relato indicando que Israel atacou alguém. Todas as vezes que Israel foi atacado, ele se defendeu. Estude a Guerra dos 6 Dias, o Yom Kippur, né? Estude tudo isso aí, que você vai ver. Eu estou só dando 2 fatos. A Guerra dos 6 Dias e o Dia do Perdão, o Yom Kippur. Aí você vai entender o que eu estou falando. Israel nunca atacou ninguém. E ele conseguiu aumentar o território através de guerras defensivas. E pela política de guerra internacional, todo território adquirido em guerra pode ser anexado ao domínio ao país vencedor. Tá certo? Então, esse é o terceiro ponto. E o quarto ponto, mais importante, é que Deus prometeu essa terra ao patriarca Abraão. E isso nós não iremos contestar isso, não iremos debater isso, não iremos criticar isso, porque a própria comunidade internacional aceita a Bíblia, aceita os 5 livros de Moisés, aceita a Torá como prova cabal, prova documental a respeito da herança. E nós sabemos que após a destruição do segundo templo, houve o exílio do povo judeu. E a vida no território de Israel continuou a florescer, a crescer, a existir normalmente. E grandes comunidades de judeus se estabeleceram em Jerusalém, em Tiberíades. Isso já há relatos históricos a partir do século IX.
E no século XI houve grandes concentrações judaicas em Rafa, em Gaza, em Asquelon, Jaffa, Cesareia, e os próprios cruzados que quando foram para a Terra Santa, eles massacraram muitas comunidades judaicas. E os judeus, eles também lutaram contra os famigerados cruzados. E isso nos séculos subsequentes, né? Século X, XI, XII. Então os judeus também lutaram. E existem documentos em Galileia, de rabinos peregrinos também, que houve uma grande imigração de judeus para Jerusalém, para a Galileia, rabinos proeminentes de Safed e em tantos lugares que 300 anos após os cruzados continuaram a divulgar a grande promessa de Deus a respeito daquela terra para com o povo de Israel. Eu quero apenas desmistificar algo aqui para encerrar o vídeo. É que aquela terra não é para os judeus, como alguns sionistas, eles afirmam que aquela terra é para os judeus. Aquela terra não é para os judeus em particular. Aquela terra é para a herança de Abraão. Herança de Abraão. Porque a promessa foi dada a Abraão, a semente de Abraão, que de Abraão sairia nações e não exclusivamente uma nação. Mas isso é tema para outra aula, outra matéria, continuando no mesmo assunto, desmistificando a história.